Senhor, como nós queremos te agradecer por tão grande privilégio de celebrarmos, participarmos dessa adoração ao Senhor, na convicção de que o Senhor é merecedor de toda a nossa honra, de toda a tua honra e de toda a tua glória. Agradecemos por esses que aqui estão, agradecemos por aqueles que estão nos assistindo de suas casas ou de outros lugares e podem também celebrar na certeza de que tu és Deus. Oh, Pai amado, continua falando aos nossos corações, agora em especial através da tua palavra, que há de ser lida, para que ela possa encontrar espaço no nosso coração e no nosso entendimento, e assim estarmos mais próximos da tua vontade e descansarmos no Senhor. Obrigado, Deus, por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Eu vou convidá-lo então para que abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 13. Eu quero ler alguns versículos. Não vou ler todo o capítulo. Vou ler apenas alguns versículos. E o texto começa dizendo assim, Evangelho de Marcos, no capítulo 13. Quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado ao Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando acontecerão estas coisas, e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se. Jesus lhes disse, verso 5, Cuidado que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras, de rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, e também fomes. Estas coisas são o início das dores. E no verso 31 desse mesmo capítulo, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Nesse trecho que nós lemos, uma expressão que deve saltar aos nossos olhos é esta que Jesus traz: é necessário que tais coisas aconteçam. Propositadamente, além dessa afirmação, eu coloco uma pergunta: é necessário que estas coisas aconteçam? E nós vamos tentar olhar para esse texto e, quem sabe, responder essa pergunta. É necessário que estas coisas aconteçam? Que coisas? Estas que Jesus descreve em especial no verso 7 e no verso 8. É necessário que essas coisas aconteçam? O que entender das guerras? E eu trago esse tema das guerras porque está muito vivo diante de nós. Eu acredito que você tem percebido através das notícias, principalmente televisivas, o quanto as guerras têm destruído não somente as paredes, mas destruindo também o emocional das pessoas. Quando nós olhamos, por exemplo, para a Ucrânia e a Rússia, não se comenta muito, mas a guerra continua lá. Uma guerra de poder, uma guerra de força,
uma guerra de destruição, sem contar no número de mortos. Quando falamos dessa guerra mais recente, né, entre Israel e Hamas, com uma grande possibilidade de outros envolvimentos, de outras potências também se envolverem nessa guerra. Quantas pessoas já morreram, não é? Uma das reclamações ou das contestações que têm sido feitas é em relação aos indefesos, aos civis. Quantas pessoas têm sido mortas? Um hospital, por exemplo, foi atacado, e aí uma nação fica culpando a outra. O fato é que aquele hospital foi atacado, e pessoas foram vitimizadas ali, ou vitimadas ali. Pessoas indefesas, pessoas que não tinham como se defender, foram atacadas e muitas delas mortas. Como olhar então para a guerra do ponto de vista bíblico? O que a Bíblia fala a respeito disso? Que lições nós podemos extrair do texto bíblico que possam trabalhar no nosso coração quando nós falamos de guerras? É muito importante nós ressaltarmos que se as pessoas consultassem a Deus antes de qualquer iniciativa humana, muitas ações seriam diferentes. Se as pessoas se preocupassem, como primeira questão, consultar a Deus sobre as suas decisões, muitas questões seriam diferentes. E embora nós estamos aqui falando de questões específicas, ou seja, das guerras que temos visto, mas guerra existe em todo lugar, em maior ou menor proporção. Guerra não se caracteriza só por atirar um míssil, mas dentro do lar pode haver guerra. Através das palavras, através dos olhares, guerras podem acontecer também dentro da sua própria casa. E é muito importante, então, você não apenas olhar para estes países dos quais citamos aqui, mas que você também possa olhar para dentro da sua casa e entender que se todos nós, se a humanidade de um modo geral, consultar a Deus, antes de qualquer coisa, muitas ações serão diferentes. Muitas ações serão diferentes. E simplesmente pelo fato de que Ele sempre tem os melhores caminhos para as pessoas, como também para as nações. Deus sempre tem os melhores caminhos. Eu gosto muito quando no Antigo Testamento nós vemos os homens de Deus, mulheres de Deus, consultando a Deus, principalmente os reis, consultando a Deus acerca de alguma decisão, para ver o que Deus pensava a respeito daquilo, ou qual seria o direcionamento de Deus para aquela situação. Da mesma forma, as nações, e da mesma forma cada um de nós, quando paramos diante de uma situação, seja ela qual for, e consultamos a Deus, para entender qual é a sua vontade, qual é o seu direcionamento para aquela ação. Meus queridos, quantas coisas nós poderemos evitar, quantas violências nós poderemos evitar. E não é diferente em relação a essas guerras que nós estamos vendo. Se aquelas pessoas que têm o comando, se aquelas pessoas que têm autoridade entre as nações, foram delegadas a elas o poder de decisão, se estas pessoas consultassem a Deus acerca daquilo que elas deveriam fazer, com certeza nós não estaríamos falando aqui sobre esse tema. E não precisaríamos assistir, infelizmente, várias pessoas sendo ceifadas. Porque entendemos que
a maldade está no coração do homem. E quando ele se omite ou quando ele deixa de buscar a Deus, o que impera nada mais é do que a sua ambição. E ao invés de promover ações pacíficas, o que se vê são ações de guerra, ações de combates, ações de poder. Vamos ver quem manda, vamos ver quem tem mais força, vamos ver quem pode mais. Isso acontece nas nações e isso acontece nas famílias. Esse ímpeto mau está sempre provocando guerras. E é o que nós vemos então no meio dessas nações. Mas será que é necessário que tais coisas aconteçam? Será que é necessário? Eu quero reler novamente o versículo 7. Se você está com a sua Bíblia aberta em Marcos 13, pode acompanhar a leitura do versículo 7, que diz assim: quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Primeiramente, nós precisamos entender o contexto aqui. Em que momento Jesus está, onde ele traz essa informação. E quando Jesus profere essas palavras, por incrível que pareça, o mundo estava em paz. Jesus está falando a respeito da guerra, mas não de uma guerra eminente, não de uma guerra que estava acontecendo, mas numa guerra que ainda haveria de acontecer. Ou seja, no ano 70 depois de Cristo, Jesus estava se referindo a esta guerra, que aconteceria com a entrada de Roma em Jerusalém e a destruição do povo de Jerusalém por conta da rebeldia dos judeus. Você vai ver isso na história. Você poderá ver isso na história bíblica, como também na história geral. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém é invadida, e é justamente sobre esta guerra que Jesus se refere. Porque na época em que Jesus traz essas palavras, havia paz. As nações estavam em paz. Embora essa paz era uma paz forçada, ou seja, os romanos, por conta do seu domínio da época, o que eles fizeram? Eles agiram de tal forma a ponto de dizer: olha, aqui nós não vamos permitir guerras, aqui nós não vamos permitir que nenhuma nação se levante contra a outra. E Roma, então, por ter o domínio de todo o território mundial naquela época, o que eles fizeram? Eles impediram, como se fosse um escudo de proteção, para que não houvesse guerra, e de fato não houve. Por conta, então, dessa atuação forçada dos romanos, em relação às outras nações, não havia guerra. Então, era um período de paz. E é justamente nesse período de paz que Jesus fala a respeito das guerras. Quando vocês ouvirem acerca das guerras, ou rumores de guerras, não tenham medo. Porque é necessário que essas coisas aconteçam. Jesus simplesmente está aqui revelando algo que haveria de acontecer. Não significa que Jesus está autenticando a guerra, está aprovando a guerra, ou está dizendo: olha, eles vão guerrear mesmo, e que bom que eles vão guerrear. Jesus estava apenas mencionando algo que ele, na sua onisciência, sabia que haveria de acontecer. E de fato aconteceu, lá no ano 70 depois de Cristo. Jerusalém se rebela, os judeus se rebelam contra os romanos, e por conta disso, então, os romanos invadem Jerusalém.
e ali há uma matança muito grande. Mas na época em que Jesus traz essas palavras, havia paz. Numa época de paz, Jesus diz que guerras e rumores de guerras haveriam de acontecer. E aqui então nós vemos, nesse texto, um ensino de Jesus. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. É necessário que tais coisas aconteçam. Por que é necessário que tais coisas aconteçam? Por que é necessário que tais coisas aconteçam? Provavelmente para ensinar a nós, seres humanos, que não sabemos administrar a vida e o mundo por nós mesmos. De fato, nós não sabemos. Os governantes não sabem administrar o mundo por si mesmos. Nós não sabemos administrar a nossa própria vida por nós mesmos. E por isso, então, nós precisamos de Jesus. Jesus, o príncipe da paz. Quando nós vamos para Jesus, nós proclamamos paz. Quando nós vamos para Jesus, nós proclamamos paz. E quantas falas que nós temos na Bíblia que nos exorta a promover a paz. Um dos textos que me vem à mente diz assim: no que depender de vós, tende paz com todos. No que depender de vós, tende paz com todos. Ah, meus queridos, se as nossas autoridades, se os nossos governantes, se o nosso mundo pudesse olhar para esse texto bíblico e pudesse internalizar nos seus corações esta realidade, essa vontade de Deus para as suas vidas, no que depender de vós, tende paz com todos. Como nós poderíamos viver numa harmonia melhor? Mas por que é necessário que essas coisas aconteçam? Porque para mostrar para a humanidade que elas não conseguem administrar esse mundo por si só. Elas precisam de Jesus. As pessoas precisam de Jesus. A dureza do coração que faz parte da humanidade, ela só é tirada quando Jesus é Senhor da vida. Essa dureza do coração que faz parte do ser humano só é arrancada quando o homem permite que Jesus seja o Senhor da vida. Quando isso não acontece, a dureza do coração torna a convivência entre as pessoas inadministrável. Isso é uma pena. Nós não precisamos ir muito longe, basta nós olharmos para a Organização das Nações Unidas, a ONU, onde se concentram vários líderes do mundo todo, se reúnem, discutem acordos de paz, mas não chegam a conclusões. E por não chegar a conclusões, por não se ver beneficiado por tal acordo, então, aquela orientação ou aquela sugestão não é acatada. E aí voltam a pensar numa outra possibilidade. E assim o mundo caminha. A conversa, ela precisa vir cheia de diplomacia para tentar caminhar um pouquinho em busca da paz. Caso contrário, não há. Recentemente o Brasil levou uma proposta, mas ela não foi aceita por um dos países. E sendo assim, então, ela é rejeitada. E assim, nós vemos o surgimento de tantos acontecimentos, como, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial.
Talvez muitos aqui não conheçam os detalhes dela, mas houve a Primeira Guerra Mundial. Quantas pessoas morreram nesse período? Depois tivemos a Segunda Guerra Mundial. Mais pessoas morreram. Vários países entraram para guerrear uns contra os outros. Em 1945, poucos aqui talvez eram nascidos, inclusive eu não era nascido ainda, mas em 1945, houve a matança de boa parte dos judeus, aquele massacre que houve dos judeus pela Alemanha. São coisas que vão acontecendo ao longo da história, que pessoas vão sendo ceifadas por conta desse condicionamento do homem, da dureza do coração. A guerra que já citamos entre os russos e os ucranianos, a perseguição, e aqui está o Jorge que não me deixa mentir, né? A perseguição do Azerbaijão, é isso? Em relação aos armênios. Isso é quase pouco comentado entre nós. Mas muitos armênios tiveram que sair da sua terra natal por conta de uma perseguição de um outro país. Índios e fazendeiros, aqui no nosso país mesmo, vez por outra, né, nós ouvimos relatos de brigas, de guerras entre índios e fazendeiros por conta de brigas de posses, para domínios de posses de terras. E por aí vai, nós poderíamos citar aí outros casos. O fato é que o mundo precisa de Jesus. Caso contrário, o que há de imperar é a ganância, a inveja ou a desumanidade. Porque as guerras acontecem por conta da dureza do coração do ser humano. Por falta de Jesus no coração das pessoas. Porque elas, não tendo Jesus, automaticamente o que manda, o que impera, é a sua própria vontade. A sua ganância de poder, de domínio, não importando quem ou quais pessoas serão ceifadas. Mas uma outra lição do mestre neste texto, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. É muito comum pessoas mencionarem esse momento que nós estamos vivendo como um momento do fim. Jesus está voltando, já ouviu essa frase? Jesus está voltando, essas guerras é sinal de que Jesus está voltando. Mas será que é mesmo? Jesus diz que haveria guerras e rumores de guerras, mas essas coisas haveriam de acontecer, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Isso para mostrar que da mesma forma que Jesus traz essas situações de guerras e rumores de guerras num período de paz, como elas de fato haveriam de acontecer, também era verdade quanto à sua volta. Às vezes nós ficamos muito focados nessa questão de que Jesus está dizendo aqui a respeito da guerra, mas não lemos todo o capítulo, e seria muito interessante você depois ler todo o capítulo, porque ele não vai falar somente a respeito daquilo que haveria de acontecer no ano 70, depois da era de Jesus, da vinda de Jesus, mas ele vai falar também de coisas futuras, ou seja, de coisas que ainda não aconteceram. E o que ele queria deixar muito claro aqui é de que da mesma forma como eu estou anunciando que estas coisas, ou seja, essas guerras, hão de acontecer, a minha volta também acontecerá. Da mesma forma como essas coisas são verdades, elas hão de acontecer e de fato aconteceram, também é verdade que eu hei de voltar. Portanto, essas guerras, elas não marcam necessariamente a volta de Jesus, como alguns dizem, mas simplesmente autenticam a veracidade da fala de Jesus. O que Jesus está falando
É certo. É certo que haveriam essas guerras? Jesus está dizendo que sim. Mas também é certo que ele há de voltar. E quando ele voltar, ele há de julgar a terra. E ao julgar a terra, ele há de forma justa, dizer para cada um o que cada um há de receber dele próprio. Por isso mesmo, esse texto também se serve para alertar cada um de nós. Ele diz aqui no texto, esteja alerta, esteja vigilante. Não faz muito tempo que eu recebi 2 mensagens com os seguintes dizeres: Jesus está voltando, é sério. Jesus está voltando. Isso é sério. Eu te disse, eu já te avisei. Se você vai acreditar ou não, eu já te avisei, Jesus está voltando. E a outra mensagem que eu recebi diz assim: a volta de Jesus nunca foi tão real quanto agora. A volta de Jesus nunca foi tão real como agora. Quando perguntaram para Jesus quando ele viria ou retornaria à terra, o que ele disse? Vocês se lembram? Ele não sabe nem o dia nem a hora. Agora ele sabe, porque ele já está com o Pai. Mas naquela época Jesus não sabia. Se Jesus, que é Jesus, não sabia, nós saberemos? Nós saberemos? Portanto, quando Jesus menciona aqui essas guerras, elas não marcam necessariamente a sua volta, mas autenticam a veracidade da sua fala. Por isso que nós não podemos nos iludir em relação aos ensinos de Jesus. Ele diz que é necessário que tais coisas aconteçam. E elas acontecem para ensinar as pessoas que essas pessoas precisam de Jesus. Porque elas têm uma dureza de coração. Mas ele também diz que ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Mas um outro ensino de Jesus aqui nesse texto está no verso 8. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, e também fomes. Estas coisas são início das dores. Vocês já ouviram notícias de terremotos por aí? Vocês já ouviram notícias de nações se levantando contra nações? Ouviram alguma coisa falando de fome em algum país? Alguém passando fome? Jesus diz que estas coisas são o princípio das dores, não é o fim. Portanto, de certo, o que nós temos é que Jesus voltará. Jesus voltará. E nesse sentido, então, nós temos que estar preparados. Nesse sentido, nós temos que estar alertas. É certo que todo mal que acontece traz prejuízo. Quando nós olhamos para essas guerras, o que nós vemos? É prejuízo. Do ponto de vista arquitetônico, por exemplo, quantos prédios destruídos? Quantas casas destruídas? Talvez você já deve ter comentado, como eu também já comentei. Nossa, mas talvez demorará anos para a reconstrução dessa cidade. Para reconstruir esses edifícios levará muito tempo. E de fato levará muito tempo, porque a guerra, ela nunca é bem-vinda. Justamente por essas destruições todas que elas trazem. As suas reconstruções irão de fato demorar. A própria natureza sofre. A Bíblia cita isso, né? Que a natureza, ela geme. Ou seja, ela reclama da má administração dos seres humanos em relação a essa terra. Vocês percebem como a falta de Jesus é gritante, é enorme no coração do ser humano? Porque há uma má administração dessa terra. E por conta dessa má administração,
a natureza, ela geme, ela sofre, ela também tem perdas. Mas a maior perda, ou a maior dor, é a da alma, quando vidas se partem, quando pessoas se vão. Essa é a maior perda. E nesse sentido, quantas pessoas estão sofrendo por conta dessas guerras? Mas ainda não é o fim. E Jesus então continua descrevendo nesse capítulo uma série de acontecimentos, de coisas que ainda haverão de vir. E quando ele chega no verso 20, olha só o que é dito ali. Algo ligado então, não mais à invasão de Jerusalém no ano 70, mas algo que está para acontecer. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Se nós estamos relatando essas coisas, e essas coisas são como o princípio das dores, outras coisas ainda haverão de acontecer, infelizmente. E haverão de acontecer por conta da desumanidade do ser humano, por conta da crueldade do ser humano, pela ausência de Jesus no coração das pessoas. Mas na misericórdia de Deus, ele diz aqui no verso 20, se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Por isso, nós precisamos estar de sobreaviso e ficarmos atentos. E o verso 31, então, vem apenas para fechar tudo isso e autenticar as palavras de Jesus. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Vamos ler todos juntos? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Meus queridos, diante dessa realidade, o que podemos afirmar é que a vinda de Jesus é certa. E é interessante como cada nação, cada geração, melhor dizendo, vai se perguntando, será que é agora? Será que é agora? O próprio apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, aos Tessalonicenses, ele fala desse corpo transformado que as pessoas haveriam de ter na volta de Jesus, já na expectativa de que Jesus voltasse para aquela geração, o que não aconteceu. Não faz muito tempo que as pessoas diziam, olha, o mundo não passará de 2000, se lembram disso? E muitas pessoas ficaram apavoradas. Olha, estamos nos aproximando do ano 2000. Jesus está voltando, e agora? E passou, nós já estamos no ano 2023. Será que eu estarei vivo quando Ele vier em glória? Essa é uma pergunta da qual nós não temos uma resposta. O certo é que Ele virá. E quando Ele virá, não importa quando, Ele pode vir daqui a alguns segundos, Ele pode vir daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, ou daqui a alguns séculos. Não importa quando Ele virá. O importante é que quando Ele vier, Ele te encontre fiel. Ele te encontre fiel. Ele te encontre amando a vinda dEle. Porque isso demonstra a presença dEle na sua vida. E é disso que o mundo está, de fato, precisando. Embora tais revelações que temos aqui nesse capítulo, trazendo dias escuros pela frente, mas também apontam para evidências de quem é Jesus. Quem é Jesus? E como é importante nós sabermos quem é Jesus. Jesus, Ele é Filho de Deus. Jesus, Ele conhecia o futuro e por isso tinha propriedade, autoridade para dizer o que disse aos seus ouvintes. Jesus, Ele é o Salvador. Ele é aquele que nos livra da condenação, de uma mente obscura, sem direção.
e Ele é aquele que voltará em glória para buscar aqueles que amam a sua vinda. Por isso que Ele termina com um desafio animador aos seus seguidores, no sentido de serem vigilantes e não se deixarem sobrecarregar com as dificuldades desse mundo. Não se deixarem sobrecarregar com as dificuldades desse mundo. Diante de tudo o que está acontecendo, é evidente que lamentamos. Diante de tudo o que está acontecendo no nosso mundo, nós sofremos. Talvez não com a mesma intensidade com aquelas pessoas que estão ali, em loco, mas nós também sofremos. E devemos interceder, sim, por estes que mais sofrem. Mas também tudo isso é prova de que a humanidade está perdida. É prova de que a humanidade está perdida. Por que essas coisas acontecem? Porque a humanidade está perdida. E há uma necessidade da vinda de Jesus. Há uma necessidade da presença de Jesus no coração dessas pessoas. Se me perguntassem, é necessário que tais coisas aconteçam? É necessário que tais coisas aconteçam? Eu diria para vocês, não. Não é necessário que essas coisas aconteçam. Mas, por conta da falta de Jesus no coração e da dureza deste coração, as guerras acontecem. Nós podemos e devemos orar, mas também devemos estar esclarecidos de que por conta da falta de Jesus, muitas pessoas hão de desprezar os ensinos de Jesus, os conselhos de Jesus, as orientações de Jesus, e procurarão ir pelos seus próprios caminhos. Por isso que diante de tudo isso, eu digo a vocês, que estejamos preparados. Que estejamos preparados. E preparados é poder olhar para tudo isso, sem que a nossa fé deixe de estar firmada no Senhor. A nossa confiança, a nossa esperança continue sendo mantida no Senhor. Que Ele nos console. Que Ele nos console. Que mude essa situação, talvez esse é o desejo de todos nós, que Ele mude essa situação. E oramos justamente para que isso aconteça, essa situação seja revertida, mas também que Ele se utilize de todos aqueles que o aguardam, para alertar aqueles que ainda não têm Jesus no coração. E aqui eu me refiro a mim e me refiro também a cada um de vocês. Que as oportunidades sejam aproveitadas para dizermos de diversas maneiras da importância de Jesus na mente das pessoas. Porque eu creio que somente a presença de Jesus é que pode aperfeiçoar esse coração endurecido, melhorar esse coração endurecido. Por isso que Deus se utilize de cada um de nós. Muitas vezes nós oramos e dizemos assim, Deus, faça alguma coisa. Quando na realidade Deus então está devolvendo para nós, igreja, faça vocês então alguma coisa. E de fato muitas pessoas estão fazendo, graças a Deus por isso. E talvez muitos de vocês estão fazendo, graças a Deus por isso. Mas então continuemos mantendo esse temor a Deus e levando esse Jesus às pessoas. E que o mundo acorde para a realidade dessa necessidade de Jesus. Que Deus nos abençoe.